Olá, pessoal. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Já vamos começar. Vou chamar a Rosa. Conversar com a Prof. Rosa. Que Oi. mágica, né, Rafael? Demorei um pouquinho, me esqueci como chamar a live, olha só. Eu acho que a gente fez um monte de live antes, agora já não sei, não dá mais tanta vontade, dá vontade de ver você. Então, Rosa, vamos começar um pouquinho. Eu queria te contar uma curiosidade, pode ser? Eu estava aqui antes. Lógico, eu estou tão feliz de estar aqui, vai lá. Eu estava lembrando como que eu cheguei até você pela primeira vez. É. É, eu estava na terceira fase da faculdade, estudando pesquisa com uma professora, e eu falei para ela, quero ser um dia terapeuta, quero ser psicoterapeuta, só tinha feito terapia antes, queria me descobrir e entender como pessoa. Daí ela chegou assim, foi lá no armário dela, pegou o livro, tá aqui. E ela me deu o teu livro, Sobrevivência Emocional. E eu assim, "Oh, vamos lá, né? Eu quero ser terapeuta, quero descobrir o que vai ser disso, né? Eu comecei a ler o livro, assim, eu fiquei bem impressionado. Eu não imaginava que aquilo que estava escrito, que se falava sobre aquilo em psicoterapia. E aí eu fui atrás para fazer um processo de psicoterapia, falar da criança e tudo mais. E foi assim que eu comecei a jornada de descobrir o mundo da psicoterapia, ser psicoterapeuta. E eu nunca imaginei que eu estaria um dia te encontrando, que eu te encontrei num congresso. No E congresso você foi meu protagonista numa vivência, não foi? isso mesmo. E depois fazendo live com você. É É. uma honra Vários momentos. Quantos anos, Rafael? Acho que faz algum, já tem um tempo aí, né? desde a jornada. Foi em Desde a jornada. 2017, faz uns 6 anos, então. Uau! Que bom, agradece a professora, eu agradeço. Mas esse livrinho da menininha, ele foi escrito com muita inspiração, de verdade, assim. Eu estava muito motivada e a pesquisa foi bem legal, bem intensa para mim. Sim, dá para ver que é de coração, né? Porque tem muita tua história, tua verdade. Você sabe que o psicodrama pessoal, eu estava descrevendo o que eu vi no Bustos. Então era técnica, eu queria aprender a fazer espelho, duplo, jogos. Eu achava incrível o psicodrama, porque eu vinha da psicanálise. Então tudo era tão legal, eram brincadeiras tão interessantes, né? Então eu comecei a escrever, mas era técnico, né? No sobrevivência emocional não era técnico. A pergunta era como que as pessoas adoecem, como elas ficam boas. Quer dizer, qual é essa história da sobrevivência emocional? Como a gente se constrói emocionalmente e, eventualmente, tem que se modificar um pouco quando a gente fica adulto, né? Para adaptar nossas defesas infantis, porque elas ficam fora do tempo, né? Então, e foi uma pesquisa, e tinha a minha história pessoal com a minha família, então eu tentei ser o mais técnica e pessoal possível, né? Que ser terapeuta é um pouco que nós vamos dialogar, né, sobre a clínica que se atravessa, né? Nós somos profissionais, mas tem a história de vida de cada um e nós nos transformamos conforme vamos atendendo os pacientes, né? Então não tem como separar totalmente a pessoa do terapeuta do profissional. Uma moça, essa semana, ela colocou um trecho da introdução do Sobrevivência. Eu prefiro até que não coloquem lá Instagram daquela parte, porque foi a parte que eu mais falo da minha vida, enfim, né? Mais pessoal. E ela botou que uma hora eu escrevi assim, que fazer psicologia aos 17 anos, eu entrei na faculdade com 17 anos, foi a melhor forma, a forma mais inteligente que eu tive de começar a me tratar. Então, é isso que você está falando, é super verdade. Cada vez que a gente atende, a gente se atende. Cada vez, tudo passa por nós, né? E, Então, um pouco por aí que vai ser o nosso diálogo. Vamos fazer uma apresentação breve, então, para o pessoal tá que está bom. chegando.
vai firme. A propósito, então estamos aqui com a professora Rosa, que é psicodramatista, terapeuta há 49 anos, se eu não me engano, né, Rosa? O ano que vem, 50. Olha só, 50 anos de clínica. Escritora de 4 livros, né? Quem passa pela psicodrama, pelas linhas de psicoterapia, é quase inevitável conhecer alguns dos seus livros, né? E a ideia hoje é fazer um bate-papo, né? Trazer um pouco como é esse trabalho com a clínica, como que está o pós-pandemia, né? Como está fazer a clínica nesse momento. E é um pouco isso, né? Vamos nos aquecendo e deixar acontecer. Tá bom. As pessoas podem perguntar, Rafael, também? As pessoas que Claro, está estão aqui? aberto. É só Legal, mandar isso. legal. Eu achei muito engraçado quando você me convidou, que você falou assim, eu queria te perguntar, você é engraçada, né? Você me deixou uma pulga atrás da orelha aquele dia, porque você falou assim, você é tão bem-humorada. E eu falei, não sou toda hora bem-humorada, não. Você não me viu nos piores momentos. Mas aí eu até perguntei para alguns pacientes que Aham. estão mais tempo, se eu sou bem-humorada. Na verdade, eu acho que tem alguma coisa por aí, mas eu não sei exatamente o que é. Eu acho que é exatamente o fato do psicodrama permitir que você compartilhe, que você esteja junto de verdade. É a presença. Não sei se é que eu sou engraçada, mas na verdade, na supervisão as pessoas riem. Tem humor nas coisas que eu faço também, né? Então, eu imagino que isso foi um crescimento ao longo da tua trajetória e construir essa forma de ser, porque eu vejo assim, é desafiador o trabalho da clínica e às vezes nós lidamos com situações muito difíceis, árduas de enfrentar. E eu vejo que trazer o bom humor pode ser a chave para a virada de várias situações. E você tem esse no teu jeito de ser, essa jogada e essa técnica, não sei nem se é técnica, Não sei uma habilidade se que é. Eu acho desenvolveu. que é porque eu vim da psicanálise, onde tudo era tão restrito, tudo era transferência, então você tinha aquela coisa do silêncio e da escuta apenas, e só para apontar, quer dizer, aquela forma de interferir só quando tem repetições, enfim, é uma escuta, mas a tua pessoa estava muito blindada. E eu acho que quando o psicodrama surgiu na minha vida, principalmente com Bustos, essa coisa lúdica me deu liberdade mesmo. Até eu só escrevi depois do Bustos. Me abriu, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco, não é técnica, porque eu não sei ensinar isso. Mas eu acho que é a espontaneidade que o papel permite quando você é psicodramatista. Entendeu? Eu acho que porque eu não podia fazer. Eu lembro que eu me sentia livre. Quando eu entrei para o psicodrama, eu estava livre, finalmente. Né? Para ser do teu jeito, ser como se é, com os pacientes, incluir o bom humor também na prática clínica. Isso. E sabe o que mais? Uma vez o Bus falou que o psicodrama, o compartilhar, não é um momento na sessão, é o tempo todo. Porque o que você fala passa para mim. E eu deixo passar por mim. É como se eu fosse um violino que ressoa e volta e passa. Então, compartilhar o tempo todo você está nisso. E aí, sei lá, é a minha pessoa privada um pouco que está nessa situação que você colocou do bom humor, né? Porque eu nem sei te falar disso. Eu fiquei pensando nisso. Mas, Rosa, te ouvindo assim, eu penso em vários pacientes, várias pessoas. Tem pessoas que têm, assim, às vezes, um humor consigo mesmo um pouco mais ácido, mais amargo. Tem pessoas que têm um bom humor, né? Conseguem jogar, às vezes, com os desafios da vida. E, assim, algumas pessoas até são um pouco viciadas, às vezes, num aspecto mais negativo consigo mesmas, né? E isso também pode ser um conteúdo a ser trabalhado num processo psicoterapêutico. E aí, como fazer essa caminhada, digamos, com essa pessoa? Transformar aquilo que às vezes pode ser um pouco amargo, ter um olhar negativo, para algo um pouco mais lúdico, e essa leveza que você desenvolveu ao longo do tempo. Por exemplo, às vezes você está trabalhando com uma defesa do cliente muito estranha. Por exemplo, uma moça que eu atendo que é extremamente combativa, ela está sempre argumentando, sempre lutando, e isso causa problemas atualmente, né? Mas, por outro lado, se você vai ver a história dela, foi a melhor forma que ela teve de sobreviver. Então, tem uma dignidade na defesa e eu gosto de descobrir como é essa dignidade, porque quando o paciente descobre, ele modifica. Então, não sei te falar. Eu acho que a gente entra
para revestir amargo de um toque de sobrevivência. A pessoa sobreviveu daquela forma. É heróico. Então, é muito interessante. Cada defesa psicológica, cada ponto que você está trabalhando com o paciente, é um ato heróico dele. Que tá bom que hoje em dia não é tão... Mas foi um dia muito heróico. Muito o melhor que ele podia arranjar naquela situação. E isso é bonito. Isso é... Não sei se é digno de risada, mas é digno de admiração. Entendeu? De bom humor, de alegria, de uma De alegria. alegria, de força, de energia, né? E por aí eu entro, pela energia, pela força. Então, não sei se é o bom humor, se é uma forma de renomear, de reentender tudo aquilo, né? Sei lá, eu gosto muito do psicodrama, eu gosto dessa possibilidade de ter ficado livre, né? E eu sinto que é bom para os clientes. Me dão um feedback muitas vezes, acho que de uma coisa que alguém escreveu, que eu falo coisas difíceis parecerem fáceis. Não sei se é assim, entendeu? Mas é uma forma de reescrever com dignidade uma coisa difícil. Mas isso não é simples, isso é um trabalho de artesão de muito tempo que você construiu nessa tua caminhada e que isso te torna tão interessante. E toda vez que você vem a público falar, as pessoas ficam fascinadas. Pois é, você Não sabe é? que eu mesmo não gosto de ouvir o que eu falei, né? Porque eu É, não sei comentou. direito. Aham, aham. E se eu for programar, não vai dar certo isso. Então é melhor eu falar do jeito que eu quero aqui e ver como bate. Mas, enfim, é fascinante esse trabalho da gente. Os 50 anos, eu diria que os últimos 35 que eu estou no psicodrama, foram de muita luz, muita energia, muita descoberta. Eu acho que o modelo do Bustos me influenciou imensamente. Uma vez me falaram que eu era o Bustos de saia, que eu nem uso saia, eu uso calça comprida, mas o jeitinho dele entrar na cena e trocar e vir, e que isso é interessantíssimo no psicodrama, eu acho. Vamos trazer isso por aqui agora? Traz Então um vamos pouco, lá. traz o Bustos para conversar então um pouco. Esse Bustos que habita em você. Você sabe que eu vou para a Argentina quinta-feira. Eu vou ver ele, né? Eu e duas colegas nossas, porque a gente ficou com saudades e faz tempo que ele foi já. Mas como que você quer que eu faça uma inversão É, dele? Bom, ele falaria no portunhol dele, né? Ele dizia, ele me chama de Rosinha e Bustos, ¿qué quieres hablar comigo? ¿Qué quieres hablar? Do que quieres falar comigo? como o Rio da Tragédia. Não se ri da tragédia, pero se vê outras possibilidades. Na tragédia, includo, se chora. Você pode chorar um pouco. Não? Não rio da tragédia, não. Eu sou muito compassivo. Eu sinto a tristeza que o outro carrega. Pero la olho com ânimo, vejo possibilidades no outro, mesmo em meio à tragédia. Assim, chega. Gastei todo o meu espanhol e meu portunhol. É um Eu acho que é acolhimento, isso. é um acolhimento, né? É uma amorosidade muito gostosa que você Uma traz. ternura. Ele tem, inclusive, um artigo sobre a ternura. Ele fez trabalhos em congressos sobre como ser gente com a gente com o outro. É uma relação assimétrica, porque uma vez ele fala assim para mim, diretor dirige, mas não dirige autoritário, dirige junto, dirige entrando, né? E ele era muito terno, muito de verdade, muito como, sei lá, eu falo, na minha infância eu falava Yiddish, eu sempre conto isso, e o Busso sabia algumas palavras em Yiddish. A palavra é uma língua da minha mãe. Então, de vez em quando, nas dramatizações, ele usava essas palavras. E me aquecia, Rafael, de dentro. Então, eu acho assim, ouça as palavras,
que o paciente usa, as metáforas que ele usa, sente elas, né? Às vezes o paciente faz um gesto, uma cara, uma mímica, né? Eu ponho em mim e falo, olha isso, até aqui, olha como tá sério. Cadê aquele... Tem gente que ri gostoso e de repente faz uma máscara, né? Então, eu sinto, eu ouço, eu olho, eu sinto, eu ponho em mim. Então, a pessoa ficou séria, eu ponho um sério. O que é esse sério? Eu vejo que a mandíbula tá... E eu falo, eu ponho em mim, é o duplo, mas é o duplo, eu acho que o tempo No todo. corpo. Então, no corpo, na sensibilidade. E eu sinto que ele faz isso o tempo todo, Búzios. Quando ele inverte o papel, ele vai junto na inversão, sabe? Ele ajuda, ele aquece de dentro. Por exemplo, essas palavras em Yiddish, né? Mas você está trazendo, Rosa, que esse teu jeito bem-humorado, digamos assim, ou leve de ver as questões da vida, até as mais difíceis, tem essa ternura. Parece que essa ternura com qual você se alimentou com o paciente, com o Bustos, te trouxe esse teu jeito, permitiu que você descobrisse o teu jeito, que, enfim, é um jeito que atrai as pessoas a quererem olhar para a criança delas, né? Imagina entrar nessa situação da cena infantil, Uhum. que tem dependência e muitas vezes abuso, sem ternura. Não Sim. dá. Ou asepticamente, só tecnicamente, sabe? Então, às vezes eu peço foto da criança, quando a pessoa descreve, eu falo, que roupinha que ela estava? Qual era o cabelinho? Tinha franja? Normalmente menininha tem franja, né? Tinha franja? Era comprido? Não, era curto. Não, porque minha mãe pelava meu cabelo, não deixava meu cabelo comprido. É interessante, às vezes, uma perguntinha ou outra de um detalhe corporal. E o Bustos parece que entrava, ele sabia a janela da minha casa, a persiana que eu olhava as crianças na rua. São detalhes que a cena do psicodrama permite que a gente componha e junta a cognição com a ação, com a emoção, né? Enfim, a gente entende de dentro o que aquela criança sentia, por que ela fez aquilo com ela mesma, por que ela construiu aquele tipo de defesa. E a ternura, de olhar tudo isso, até os pais abusivos, de uma forma às vezes benevolente, pelo menos não no começo, quando a criança tem que brigar e tem que entrar, mas assim, no final são seres humanos que eram parciais e erraram. Uhum. E muitas vezes, por exemplo, no papel de avós, são bons avós, mas o filho tem mágoa e não quer que ele brinque com o próprio filho, ou até ciúmes do próprio filho. Olha como ele é bom com o meu filho e não é bom comigo, não foi bom comigo. Interessante isso. E de vez em quando, até quando às vezes eu me despeço de um processo terapêutico, eu agradeço o cliente por ter deixado eu entrar nessa vida dele, né? Uhum. E reasseguro a minha ternura e respeito por todas as figuras que fizeram parte da nossa história processual de terapia e da vida dele. Ternura. Então, a ternura, você diria que o teu jeito de ser está muito ligado à ternura, que você foi cativando ao longo da tua vida. É, apesar, sei lá, eu acho que é melhor do que bom humor, porque eu não me sinto Tá. no bom humor. Eu falo, como é bom humor? Mas talvez respeito, ternura pelos detalhes, pela humanidade dos nossos clientes, que é parecida com a nossa, dos nossos pais, da nossa casa, né? Ó, aqui tem uma pergunta. O mais lindo em Rosa é que essa propriedade amorosa vem com muita firmeza. Os pacientes respeitam, fui supervisionada e que delícia ser resgatada nessa ternura. Obrigada, isso é bom, bom de ouvir, né? É engraçado, tem uma coisa assim, a tua função materna, a tua função paterna. Alguns terapeutas, uma vez eu ouvi isso também, que alguns terapeutas são mais maternais, outros são Uhum. mais paternais, vai e faz e luta. E você, na verdade, tem que poder ter os dois, né? Você tem que ter o lado continente, o lado paternal, no sentido de autonomia. Agora é meio... esses papéis não são rígidos assim, as mães também são. Mas pôr para frente, segurar no colo e ser igual. E a simetria. E o cluster 3, que é do... Eu sou gente igual a gente, sou igual a você. Também tinha pai, mãe, também passei por isso, enfim. E a gente ter dentro da gente os três momentos realmente, realmente. Vamos lá. Deixa eu ver, tem umas perguntas aqui, não? Não. Podem perguntar.
Tá, eu gosto de ouvir. Bom, nós também tínhamos falado um pouco sobre esse momento pós-pandemia, né? Nós, na conversa, falamos um pouco dessa questão da mudança de consultório, do presencial, né? Vamos falar um pouco disso também, Rosa. Como que você vê esse movimento pós-pandemia agora da clínica? Então, eu trabalho menos, eu trabalho segunda, terça, quarta, às vezes quinta só para repor um caso ou outro. Eu estou aposentada, teoricamente, né? Mas eu trabalho menos, eu trabalho umas 4 horas e meia, 5 horas, segunda, terça, quarta. E eu estava muito em casa a pandemia inteira. Aí eu comecei a voltar um dia, segunda-feira. E terça e quarta eu Aham. ficava em casa. Agora eu tô segunda e quarta no consultório e terça em casa. E agora um ou outro paciente de terça também quer ir para o consultório. Então, eu estou vendo muito bem isso. Eu arrumei meu consultório, eu agora viajo em outubro, eu vou pintar o consultório, vou arrumar o consultório. Eu quero voltar para o consultório. Eu acho que o relacionamento ao vivo é muito mais real, é muito mais inteiro, me alimenta mais. Eu me sinto saudável quando eu volto para casa, eu sinto que tem um movimento bom, voltar para o consultório. Agora, É, tem muitos colegas nossos que não estão querendo, né? eu acho que fica um meio termo, né? Tem pessoas que estão atendendo online, presencial. Por exemplo, tem dias que eu atendo presencial e tem dias que eu atendo online, então eu mesclo um pouco. E tem pessoas que começaram agora a atender só no online, né? E estão com essa dificuldade de entrar no presencial e fazer o trabalho clínico no presencial. Isso. Eu diria para voltar um pouco, mas voltar. Algumas pessoas largaram mão do consultório porque tinha que pagar um aluguel caro, enfim, tem toda uma infraestrutura que a gente paga para trabalhar. E alguns, por exemplo, eu tenho sugerido que aluguem por hora as salas, que seja um, dois, mas que voltem um pouco presencial, porque o psicodrama ao vivo e a cores, É ele diferente. é diferente, É. né? Ele tem muitos recursos. Eu não sei se você já viu em algum lugar que eu mostrei o meu consultório, mas eu tenho uma sala grande, eu tenho um palquinho no canto, eu tenho máscaras, eu tenho tanto recurso. O próprio consultório é lúdico e convida para levantar, para andar, para, enfim, né? Aqui a gente até faz, às vezes, levanta, se mexe, respira, mas é mais limitado, né? E eu acho que tem a questão da ocitocina, que tem a questão do nosso cérebro também, da nossa presença com o cliente, né? Presença física. A gente sabe da neurobiologia das relações que uma pessoa regula a outra. Então, isso que eu falo, que eu saio melhor do consultório, eu sinto que eu saio alimentada das relações humanas que eu vivo. Eu, terapeuta. Eu tenho certeza que para o cliente é a mesma coisa. Então, eu diria para os colegas voltarem um pouco, irem devagar voltando, eventualmente alugarem por hora, só para ter e não ter tanta despesa, porque muita gente me falou, oh, eu fiquei sem cliente, ou eu fico muito caro. Eu até É, entendo, né? o que é legal agora é dividir consultório. Como tem essa questão híbrida do online e do Online. presencial, é legal dividir com duas pessoas. Pois é. É bem bacana. É bem bacana. Pois é, e podia convidar colegas que a gente sabe que estão perto, quer dividir, vamos fazer, porque é possível trabalhar online. A gente Ó, viu na pandemia que funciona, né? né? Tem uma pergunta aqui. O ato heróico de defesa na infância pode se tornar ternura e afeto? Queria que explicasse melhor o ato Ato heróico, heróico. defesa. A defesa provavelmente de alguma ferida da infância, né? A gente só se defende daquilo que machucou, É. né? Só que a defesa, então, imagina uma criança que está machucada, ela constrói algo, ou ela constrói, é tão interessante, eu vira e mexe uso essa imagem, né? Um muro que afasta, uma proteção que é uma carcaça que não mostra a minha vulnerabilidade. Então, eu sou só boa aluna, boa, né? Então, eu sou só forte, mas não é verdade, eu sou forte e vulnerável, né? E o que eu hoje estava falando para uma pessoa é assim: quanto mais eu escondo a vulnerabilidade, mais ela aparece pelas bordas gritando. Então, quando eu entendo a vulnerabilidade, quando eu olho ela, quando eu abraço ela, quando eu dou dignidade, às vezes eu pinto, eu acho figuras do Google para essa parte do IDA. Eu peço para o paciente procurar no Google Clipart, por exemplo. Criança, hoje eu fiz uma coisa assim. Adulto fugindo, criança preguiçosa, várias coisas que foram defesas uma época, né?
E aí conversar com essa parte preguiçosa, é muito interessante como essa parte de fora, ela vai se encolhendo, essa parte de dentro que estava escondida começa a aparecer, e a mistura nova é bonita. Talvez um ato heróico. O que foi um ato heróico de se defender no passado, atualmente é um ato heróico de trazer essa defesa para se atualizar, para misturar com o adulto que eu sou. Eu quero me defender, não quero que ninguém me faça de bobo, mas eu também não vou fazer ninguém de bobo. Eu também não vou ser autoritário, eu vou achar um jeito diferente de fazer essas relações. Porque muitas vezes é 880, né? Principalmente a defesa infantil. Então, eu acho um ato heróico fazer terapia. Você um pouco da vulnerabilidade. A vulnerabilidade é vivida com muito medo, Vergonha. vergonha, pessoa tem alguns traumas por já ter sido ferida, e você trouxe essa questão, olhar para a vulnerabilidade com ternura, quer dizer, eu tenho fragilidades, ali dói se me cutucarem, não, mas eu posso ter amorosidade nessa parte da minha vida. E compreendê-la, porque não é só ternura, é também por quê, quando e para quê, qual a função dessa parte vulnerável? O que ela fez comigo? Uhum. Sabe, quando eu falo da dignidade, é da função, é entender todo o quadro e o que eu fiz comigo mesma, compreender que foi a melhor coisa que eu podia ter feito, né? A melhor coisa, se eu fizesse qualquer outra coisa diferente, em termos emocionais, seria muito pior. Normalmente, por exemplo, uma pessoa muito forte, narcísica, que não precisa de ninguém, ela estava se defendendo de não ter com quem precisar. Provavelmente ela quis tanto precisar e depender de um jeito legal, que como não teve, nunca mais eu vou precisar de ninguém. Então ela já é a forte que não precisa de ninguém. Só que agora eu sou adulto, né? Se eu for a forte que não precisa de ninguém, nunca eu vou ter amigos, nunca eu vou ter quem realmente está comigo. Eu perpetuo a minha situação de infância. A minha defesa, às vezes, faz com que se repita a mesma situação na infância. Então, entender isso e mesclar, eu não preciso mais parecer tão forte, né? E entender que a gente é uma mistura de tudo, todo mundo, né? Te ouvindo, eu percebo que em alguns momentos no processo psicoterápico tem um encontro do adulto com a criança, que isso se equilibra, que tem um momento que esses dois lados param de brigar e eles começam a dialogar e caminhar juntos, o adulto e a criança. É um pouco por aí, é quando a Mas vulnerabilidade... demora bastante. No começo, a criança, a parte infantil, é muito teimosa. Ela diz assim, eu não vou me mostrar vulnerável, porque quando eu me mostro vulnerável, eu me ferro. Então, não adianta você vir para... Às vezes eu brinco, não adianta vir para terapia, não adianta trazer para a Rosa isso aí, porque eu não vou mudar. Isso, a parte infantil, ela fica teimosa, eu falo, né? Bater, não, não, não. Então, é um momento que... Lembra a poesia, uma poesia que eu falo da criança tirana, carente, mas tirana? Nós, quando a gente vem para a terapia, nós temos uma parte infantil que é muito tirana, ela toma conta do adulto. Então, tem um confronto, tem uma dissonância. A terapia visa criar uma dissonância com essa parte. E assim, não pode ser assim como você quer. Não pode ser não precisar de ninguém. Não é verdade. Dependência e independência não são antônimos, tem interdependência. Então, tem todo um diálogo. E eu sinto que é uma parte cognitiva, uma parte emocional, uma parte que começa a pensar diferente, porque o terapeuta está junto. Porque o terapeuta está modelando um outro adulto, né? Enfim, e eu acho que uma hora eles ficam de bem e, assim, me ajuda a me sair bem na vida, vamos negociar diferenças, vamos compartilhar diferenças, né? Mas uma boa parte, no início da terapia, é criar uma dissonância entre eu e minha defesa infantil, que me parecia tão legal, coitadinha daquela menina, só que agora eu vejo como ela é tirana e como ela me conduz. E eu sou adulto, não quero ser conduzido por algo infantil, né? Uhum. Não sei se eu respondi. Não... Um pouco
o que eu perguntei era no sentido, como que é esse caminho quando o adulto e a criança começam a dialogar? Você falou um pouco do conflito, da briga, mas tem um momento que eles começam a dialogar. E aí, quando eles estão andando juntos, como que é esse caminho? Agora que eu já não brigo, eu dialogo, caminho junto. Muda, Eu tem acho uma... que é um longo caminho, é uma adaptação. Uma vez, quando eu estava fazendo terapia, eu tive uma cena que eu tinha um. Isso aconteceu. Eu fui uma vez num teatro e me deram um bonequinho de papel crepom. Sabe, Uhum. na saída que deram para as crianças? Acho que é a única vez, ou duas vezes na vida que eu fui no teatro da escola. Era o Teatro Taibi, no Bom Retiro. E deram um bonequinho, um palhacinho de papel crepom, assim, com babadinhos. E eu adorei aquilo. E eu dormia com aquilo. Era meu bonequinho. E o bonequinho foi se desfazendo, porque era papel e ele foi rasgando. E eu lembro que eu chorava, porque era meu bonequinho, enfim, era meu. Então, eu trabalhei isso. E aí eu tenho uma amiga, agora ela não mora mais no prédio, e eu falei para ela essa cena, ela falou, ela é psicanalista de criança, então ela é uma grande psicodramatista, porque ela brinca o tempo todo, ela tá lá. E ela falou, vamos fazer o palhacinho? E eu fui no consultório dela, nós fizemos um palhacinho de papel crepom, e eu deixei no meu criado mudo, para lembrar daquela parte que... Então foi um tempo que eu comecei a conhecer, olhar de verdade para aquela menina, entendeu? Que estava tão sozinha, que o palhacinho representava tanto. Eu tive um luto pelo palhacinho, eu vivi um luto do palhacinho se desfacelando, né? Então, enfim, eu não sei, tem uma hora que a gente tem vontade de chegar perto dessa criança de verdade e ela sente. Eu acho que eu conto essa história porque eu sinto que foi tão bom ter o palhacinho e a minha amiga fazendo comigo e dando valor para uma coisa que foi tão sentida, né? Tão sozinha. Eu devia ter uns 6, 7 anos, sei lá quanto. Rafael, pequenininha, né? Aquela pequenininha virou escritora do sobrevivência emocional, por alguma razão, entendeu? Quer dizer, pela vida toda. Então, eu sinto que tem uma hora que a gente, primeiro, não acredita muito, depois a gente briga com essa criança quando percebe. Uma vez eu falei para o Bustos, eu quero matar essa Rosinha, teimosa, que não muda. Ele falou, mata, eu vou para Buenos Aires. Você matar é uma parte tua, fica à vontade. Eu vou para Buenos Aires. E eu fiquei tão brava, porque... E foi interessante, porque eu falei, se eu não cuidar dela, Bustos não vai, porque o Bustos vai para Buenos Aires, ele tem vida dele, né? Às vezes o terapeuta promete que ele que vai cuidar disso. De algum jeito, a gente é tão legal, terno, por isso eu tenho medo da palavra terno, de parecer que eu sou boazinha, entre aspas. Uhum. Sabe, o terapeuta bonzinho. Não é só colo. É um bonzinho que ajuda a pensar e ajuda a olhar a realidade e como aquilo tudo precisa ser modificado para caber na vida, né? Atual, adulta. Enfim, não sei se agora eu respondi o que você queria, de ficar de bem com a parte. Acho que a gente vai entendendo e ela vai crescendo. Essa criança cresce dentro da gente. Ela não precisa mais. Ela pode ser um pouquinho vulnerável. Ela não está com tanto medo de mostrar que ela precisa do outro, que ela fica feliz que o outro está perto, que o outro está junto. É um pouco por aí, é isso mesmo. Eu acho que uma coisa que me... Não sei se é todo mundo, eu acho que inclusive não é a psicanálise moderna, mas na minha época, É. eu cheguei a ver o Bion em São Paulo. Uhum. E eu fiz análise com um analista que foi analisado pela Melanie Klein. Imagina só, Mr. Phillips. Então, eu tive modelos analíticos muito standard, muito rígidos, né? E de algum jeito, não sei, não tinha empatia, não tinha... Eu não cresci dessa forma. Acho que muita gente cresce, e acho que o modelo atual da psicanálise é diferente também. Mas eu sinto que o psicodrama nos facilita a testemunhar o cliente nessa relação tão fina com ele mesmo. É estar junto, né, Rosa? Tá? Tá junto, não tem essa tão distanciada, né? E intelectual e fria. E, Ah. apesar, eu É, vi a Anne Ancelin Schutzenberger, lembra daquela senhora? Ela já morreu, uma francesa que escreveu Antepassados. Eu vi ela dirigir uma vez em Londres. E ela dirigia sentada e falava, inverte, inverte. Ela não estava junto, porque inclusive ela tinha um probleminha no pé.
mas ela fazia a técnica muito sintonizada com o cliente. Apesar dela estar distante, ela não levantava da cadeira, ela falava, troca, troca, inverte, vira. Eu estou junto, eu estou sempre de pé no mesmo lugar, sentada ou abrindo. Somos dois caramujos, somos duas fortalezas, somos dois homens de ferro, eu sempre estou junto. Ela era mais distante, mas mais junto. Não sei te falar. Mesmo um psicodramatista que estava mais imobilizado tem a ideia de estar compassivamente ligado. Mas agora que você estava falando, eu fui te sentindo, Rosa, e dá para se conseguir estar junto, eu tô junto porque eu também tenho vulnerabilidade, a minha vulnerabilidade está presente aqui com você. Você foi falando e foi sentindo isso de você, sabe? Nós estamos juntos, eu sou gente, eu tenho vulnerabilidade e tá tudo bem. E isso é tão importante quando a gente, por exemplo, inverte de papel com a defesa. Então, por exemplo, o que você seria se não fosse você? Ela falou assim, uma pedra. Eu falei, tá bom, somos duas pedras, vamos ser pedra. Para conseguir, por exemplo, entrar no personagem da defesa. Como é ser pedra? Vamos lá, duas pedras. Que pedra que você é? Que cor de pedra você é? Ah, eu sou pretinha. Eu falei, eu sou cinza. Eu vou brincando. Eu falo que eu estou brincando, mas na verdade não estou brincando. Eu estou tentando construir para ela o papel de pedra, para ela entender qual a função da pedra na vida dela. Né? Uhum. Mas eu fico junto. É como no duplo. Sabe quando você põe a mesma postura? Então vamos ver. Eu sou você agora. Eu faço a mesma postura e pela postura eu vou começando a sentir qual o teu lugar existencial, né? Para falar eventualmente o que não está sendo trazido. Então, é sempre isso, estou junto. Eu vou no mesmo lugar para ver como é que a gente arranja isso de outra forma. Enfim, eu acho que o mérito é do psicodrama, não é só meu, né? Sei lá, dessa ternura, dessa compaixão, ou de... Desse Enfim, estar junto. desse estar junto. A gente tem que entender nosso papel por aí. Nosso papel, o compartilhar não é um momento da sessão, ele é uma atitude na vida e com o outro, indo com o paciente. O estar junto é o compartilhar, que eu digo, é sentir junto o que o outro sente. Te ouvindo assim, vivendo a vulnerabilidade, expondo ela, que nós vamos entendendo o nosso jeito. Me dá essa impressão que eu fui vivendo essa experiência da vulnerabilidade da criança, ou a ferida, que vai se descobrindo o jeito. Faz sentido? E o cliente também, né? Agora, eu acho que foi minha terapia que, na verdade, começou tudo isso em mim, entendeu? Eu fiquei tão surpresa com as cenas do psicodrama. Eu lembro de muitas cenas, eu lembro de pedaços inteiros no consultório do Bustos, fazendo as cenas, ele indo comigo nas situações. Então, isso é uma memória que não estava em mim, e de repente fez parte de mim, faz parte de mim agora, né? Então, eu sinto que quando a gente monta, eu sou muito a favor da dramatização de cena aberta, Rafael. Não só a psicodrama interno, não só as inversões que a gente faz, mas de montar a cena, né? De usar o músculo, de se movimentar, de pôr o corpo, para ter as memórias sinestésicas, para ter cognição, emoção e ação junto, dando o que a gente chama de um insight melhor, de uma integração, né? Então, eu gosto muito do psicodrama de cena aberta. Eu acho que a dramatização aberta, que muita gente tem medo, e que eu brigo para os meus alunos, insisto para os meus alunos irem, e até brinco, assim, eles têm medo, eu falo assim, o que a gente... Porque eles têm medo de se perder, né? Porque a gente já está de pé, saiu da postura. Então, o que eu faço, né? E às vezes... Fala. O medo errado, a vergonha, isso tudo faz parte da cena aberta. Aí eu falo, não, o mínimo que você vai fazer é montar a cena, troca, inverte, espelho, olha de longe. É o mínimo. Então, eu dou que nem uma formulinha, mas não é uma forma. Na verdade, depois que você inverte uma vez, inverte outra, começa a surgir conteúdos, até para o terapeuta ter ideias, né?
E no espelho, eu sempre falo para o paciente, e agora, para onde a gente vai daí? O que te lembra isso que a gente fez? Sempre aparece. Então, o psicodrama é acreditar nele e fazer a cena, que ele se mexe nos conteúdos e eles brotam conteúdos. Né? Então, se eu tenho medo de começar, eu não vou ver isso, eu não vou ver a mágica. Né? E acho importante que a gente, por exemplo, eu sou professora, então, de repente, estimular isso, que experimentem a cena aberta. Né? Às vezes, na própria terapia do terapeuta, ele não experimentou muito o psicodrama. Né? Enfim, não sei como é a tua experiência, Rafael, na cena individual você fez dramatizações, você conseguiu Sim, entrar como paciente, como paciente sim, sim, algumas vezes. algumas vezes. Muitas vezes. Eu queria Muitas. estimular todo mundo a fazer mais. Toda vez que a gente tem um impasse, vamos ver, vamos investigar e abre a cena. Monta. Onde você estava? O que aconteceu? Quem estava presente? Inverte, inverte. Olha de longe. O que te lembra? E deixar que isso, que brotem conteúdos para o próprio paciente. Uhum. Novos, não cognitivos, no meio da ação, pela memória sinestésica, pela memória muscular, pelas coisas que vão sendo despertadas, pelas associações livres em ação. Eu estou traduzindo um artigo de um cara, de um colega nosso turco, que ele mostra como o cérebro age em todos os momentos, no aquecimento, na dramatização, no compartilhar, fala dos neurônios espelho, que quando a gente inverte de papel, como a gente descentraliza o cérebro, e ele fica meio tonto, e ele tem que arranjar uma outra forma de se organizar. Então, eu quero traduzir direitinho, quero pôr a área do cérebro que ele está falando, que está sendo ativada nas técnicas clássicas. Depois, uma hora, quem sabe, eu dou uma aula, eu faço alguma coisa com o artigo dele, se ele me permitir, porque eu achei tão legal de pensar que a gente está fazendo coisas com o nosso aparato cerebral, quando a gente está se mexendo e se reorganizando nas técnicas de inversão, de duplo, tem uma surpresa toda. Né? Então, levantar e ter surpresa para o paciente e para você, montar a cena. Isso que eu sinto. Né? Trazer para a presença, né? Trazer para a presença. Presentificar a segunda vez, agir na segunda vez. Não pôde fazer lá, faz agora. Como é fazer agora? Como é conseguir agora se defender? Trazer a potência, trazer uma ideia do próprio paciente que ele pode mais do que aquilo congelado nele. E tem a ver com tudo, com Levine, com luta-fuga e congelamento, com descongelar. Só que às vezes eu acho que o próprio terapeuta tem que descongelar. Uhum. Eu acho. E são momentos que acontecem, não é, Rosa? Eu acho que às vezes a gente fica muito tempo sentado, esperando, ou procurando uma cena, pescando uma cena para dramatizar, e ouvindo, aí passou a sessão. Né? Na verdade, por que eu não foquei? Por que eu já não... Isso me parece importante. O que você acha? Quer dizer, sabe, um pouquinho antes, para dar tempo da dramatização acontecer e a surpresa acontecer. Entendeu? Quando eu vejo jovens terapeutas, essa é uma das grandes questões no início da supervisão. Descongelar, levantar. Ir para ação, não é? Então, acreditar no nosso psicodrama, deixar a surpresa aparecer, o novo aparecer, para o próprio cliente fica surpreso. Você já viu isso, não viu? Uhum. Quando ele fala, nossa, nunca pensei, uau. Né? Quando aparece um novo, assim, aquele detalhe, você tá lá na dramatização e aí, de repente, opa, mas isso aqui eu não esperava por isso. Então, vamos olhar para isso. O que é isso aqui que você está mostrando, que você mesmo não tinha consciência, você não estava vendo. E aí, vamos olhar de fora isso agora. E aí a pessoa, poxa, eu faço isso comigo mesmo? Pois é, então. E eu tenho uma perguntinha no final da sessão, que é assim, na próxima semana, como você pode atuar um pouquinho diferente, já que você viu essa coisa nova? O que você pode fazer de novo?
fazer. É quase behaviorista a pergunta. É quase um gancho para uma ação construtiva de acordo com aquilo que eu fiz, que eu saquei na terapia. O que você faria diferente agora que você sacou isso? O que você faz? Na próxima semana, a mínima ação diferente, nova. Porque a terapia não se faz no consultório, ela se faz na vida, né? Então, enfim, ir para a ação e voltar para a realidade. Ir para a ação, voltar para a semana. Como fazer esse gancho dos tempos? Presente, passado, futuro e semana que vem. Futuro, semana que vem. Você falou um pouco desse congelamento, desse descongelar, e aí volta um pouco da vulnerabilidade que nós estávamos falando. Eu acho que é aí que está. Talvez em algum momento nos deparamos vulneráveis, ficamos com receio de ser feridos e aí congelamos. E ficamos aí nessa vida emocional, nessa vida psíquica, congelados aí. E é esse processo de sair desse lugar que é delicado e é difícil de ser feito. Mas a gente, por exemplo, pensando no terapeuta, eu volto, porque eu sou terapeuta e supervisora. Uhum. A gente, às vezes a gente tem medo de parecer ridículo na frente do cliente. Porque a gente fez troca, inverte, não sei o que lá, e o paciente fala assim, e agora? E agora? E daí? E a gente fica com aquela cara, né? Parece que a gente é que tem que fazer, dar um desfecho para a dramatização. E eu volto para ele. E agora, olha o que isso te ensina. Olha o que isso fala para você na próxima semana. A gente não precisa colocar essa batata quente na nossa mão, porque às vezes o que os coleguinhas falam para mim é assim, sentado é mais difícil, sentado com uma cara enigmática, não parece que eu tenho que dar uma solução, né? Parece que eu já sei, sei lá. Né? Mas lá na ação, troca, inverte, não sei o que lá, troca, e agora, faz, entra, aí o paciente vai, e daí? Então, eu acho que nós temos medo também de ser vulneráveis, de não parecer suficientemente bons terapeutas, ou ter a solução para tudo, ou ter o desfecho de todas as cenas. Trazer a nossa humanidade, né, Rosa? Principalmente nas supervisões. Eu acho que se a gente levar para a supervisão o medo de dramatizar, o medo de ficar perdido, como eu começo uma cena, como eu paro uma cena, como eu faço para ter a cena. As supervisões, eu acho que elas têm que ser cheias dessa ternura, dessa compaixão que a gente fala para a defesa do cliente, também entre a gente, colega. Todos os erros são bem-vindos. Todas as vezes que as pessoas se perderam são muito bem-vindas, porque o que um colega perdeu, o outro acha, e todo mundo cresce, entendeu? Na supervisão. Então, eu sinto que as supervisões têm que ser reais, com todas as dúvidas e os nossos medos. Né? Para a gente estimular o cliente também entrar nos medos dele, na vulnerabilidade dele. Não sei se faz sentido para as pessoas que estão ouvindo, mas eu sinto isso muito forte nos alunos. Tem uma última pergunta. Vamos para essa última pergunta aqui, Rosa? Vai ver. Rosa, o que você pensa sobre as discussões polêmicas atuais acerca da prática baseada em evidências? Muitos descréditos sobre a abordagem da psico que não possuem evidências. Pois é. Cadê a evidência da realidade psicológica, né? Cadê a evidência do meu passado, do meu bonequinho, do meu luto com uma... Onde está? Onde o tempo guardou uma caixa? Agora, eu acho que, na verdade, é legal a discussão, porque eu acho que tem gente que cria evidências também onde não existem, entendeu? Que criam, enfim, quantas interpretações não foram feitas de uma forma violenta, no sentido de que aquele não era o conteúdo. E, assim, tem muitas discussões também, por exemplo, sobre abusos que não aconteceram e que, na verdade, então, nos transes hipnóticos das nossas sessões terapêuticas, de repente, uma memória implantada na pessoa. Né? Tem muitas discussões. Tem gente que adora, por exemplo, aquela síndrome de Munchausen, que a pessoa fala de abusos que não aconteceram e ela mesma é abusiva com os filhos.
Então, é muito interessante, mas eu acho que a gente, sendo um terapeuta bem sintonizado, a gente vai vendo a coerência das coisas, né? E às vezes não é timing, às vezes precisa ver o timing de trazer, por exemplo, uma coisa que não é evidente, ou fazer uma interpretação de alguma coisa que não está lá na narrativa, e não criar também, né? Mas, enfim, não sei exatamente o que a pessoa perguntou, estava querendo falar, eu gostaria que ela desse um exemplo, porque daí eu saberia opinar melhor. Eu acho que tem um outro tipo de discussão que se faz, que é assim, e a situação política, econômica, e a sociometria? Tem o intrapsíquico que tem toda a sociedade, tudo que está acontecendo. Eu acho que as coisas não se chocam, elas coexistem, né? Tem toda a situação política, social e econômica, mas tem o intrapsíquico de cada um que se adapta ou não se adapta, se deforma ou não se deforma. Então, que existe momentos de trabalhar a sociometria, as relações, existe momentos de trabalhar o intrapsíquico. E é muito importante que a gente vá de fora para dentro, de dentro para fora também. Não sei se faz sentido isso, mas eu já vi muita gente falando que, na verdade, o intrapsíquico não existe fora do contexto sociopolítico, econômico, racial, enfim. E é verdade, não existe fora, mas existe junto. Não sei, por exemplo, a questão racial. Pega duas pessoas com a mesma etnia, que viveram questões raciais, cada uma se adaptou, ou se deformou, ou criou defesas diferentes, né? Então, é muito interessante ver como eu me adaptei a esse sistema de uma sociedade absolutamente injusta e racista, como que eu mudo politicamente, com a minha participação ativa esta sociedade, mas também como eu tiro os traços do meu racismo interiorizado, daquela coisa que eu fiz comigo mesma em função do que eu sofri. Eu desviei um pouquinho a pergunta para uma coisa que também que é uma discussão que muitas vezes vem para mim, porque eu justo advogo a questão de entrar no intrapsíquico com psicodrama, de ver as defesas. Né? Não sei exatamente o que a colega quis falar com essa criar evidências. O que me soa é que eu vejo muitas discussões sobre abusos que não aconteceram, que a pessoa, né? E que nos Estados Unidos teve uma grande polêmica quando surgiu essa questão do trabalho com a criança interna, de que os terapeutas estavam criando abusos onde não havia, né? E aí, o que é verdade? Tem a palavra da pessoa e tem a palavra, cadê a evidência que ela foi abusada? Será que o pai foi tão ruim? O pai agora já é um senhor, né? Mas tem essa questão da realidade psicológica, como cada um sentiu, né? Como cada um viu aquilo. E onde se segura a realidade psicológica? Cadê a fotografia dela para pôr no Instagram? Não existe. É minha palavra, é minha sensação, é a memória que está no meu músculo. Né? E o terapeuta que está me ouvindo como testemunha, às vezes privilegiada. Às vezes eu não contei para ninguém aquilo, mas eu contei para o meu terapeuta. Ele é a única testemunha que eu tenho da minha dor, do meu palhacinho, do meu luto, né? Do que é que ele fez comigo. Eu acho que é um pouco por aí, né, Rosa? Então, acho que nós já estamos terminando. Como que nós poderíamos fechar esse encontro de hoje? Primeiro, quero te agradecer, que você sempre quer conversar comigo, Rafael. E te agradecer de me trazer também. De alguma maneira, nossos caminhos se cruzaram, e, enfim, né? Você não me largou, né, Rafael? Eu não Bom, largo eu queria te agradecer por isso. E que bom que foi bom e foi importante para você. Enfim, se eu tenho Espero alguma que coisa tenha interessante, sido revelador para você. para mim foi bom. Para mim é bom saber que você existe, que você está aqui, que você me confirma e que o que nós fizemos foi positivo na tua vida. Tá E bom? na tua, dos dois, né? É muito, na minha ternura, eu recebo tanta gratidão e ternura dos meus alunos e das pessoas com quem eu passei, que isso realmente eu estou mais velha, Rafael, estou mais sozinha às vezes. Estou mais, enfim, é um outro momento na minha vida. Eu tenho 73 anos, então eu recebo, às vezes as pessoas escrevem esse trecho do teu livro, eu fico emocionada. Cada vez que alguém põe, que eu vejo, nossa, realmente tocou. Que bom que eu escrevi, entendeu?
Então, eu te agradeço também a confirmação toda, tá bom? E desistirem todas as pessoas que leem e que me confirmam a existência e tudo que eu fiz na vida aí. Tá? Confirmação, então fica a confirmação. Confirmação e carinho e gratidão. É. Muito obrigada de quem entrou. E eu queria ouvir todo mundo, eu queria ver os comentários, mas acho que não tem nem comentário no Instagram, né? Eu sinto Aí, falta, sinto falta aqui de ver o que as pessoas falaram, porque quando acaba, eu vou para dentro e falar, né? Acabaram as pessoas, onde elas foram, né? Eu queria ó, ver as pessoas. aqui estão falando, você é uma unanimidade, uma satisfação te ouvir, Rosa, incrível escutar você, gratidão, sempre bom te ouvir, estava atenta. Hã? Obrigada, obrigada. Às vezes eu leio um bocadinho. Mas, enfim, Rafael, dúvidas, questões, o que queria. Eu tenho um e-mail, eu tenho o WhatsApp, eu tenho um Instagram. Quem quiser me perguntar, quem quiser alguma dica da vida profissional, me escreve, eu gosto de responder. Procure, tá certo. Rosa, eu vou deixar assim, o que eu fecho de síntese desse encontro de hoje é vulnerabilidade com ternura. Tá bom, bonito, gostei. Tá bom? Obrigada, Ah, obrigada, Rafael. Obrigada a todo mundo que entrou. Um beijo para tchau. todo mundo. Tchau, tchau.